Então, pessoal, olha só que lindo beija-flor. Vamos fazer hoje nessa aula. O passo a passo é bem fácil para você que é iniciante conseguir realizar esse lindo beija-flor no seu pano de prato. Fazer um leve contorno aqui em volta de tudo. Eu vou fazer um contorno em volta aqui da parte de cima dele. É bom a gente fazer uma prestação. Passei o preto contornando. Eu vou passar aqui nessa asa também. Porque dá pra fazer ainda. Tá sujo de preto. Azul cobalto. Passa aqui em cima. Vou passar como se estivesse preenchendo, ó. Você já pode passar até encostando nesse preto aqui. E preenchendo em volta desse contorno que a gente fez. Essa parte de cima aqui. Pra ficar parecido com a referência da nossa foto. Passei. Se você perceber, o azul em contato com o preto dá uma impressão que até virou um verde. E isso é legal, porque vai dar a cor certinha do beija-flor. Passei aqui. Agora eu vou dar uma encostadinha no azul, no verde. Eu vou passar mais um pouquinho de azul nessa parte de baixo aqui, ó. Meu pincel tá sujo. Vou passar no verde. Esse aqui é verde pinheiro. Vou passar no verde pinheiro. E eu vou passar aqui, nessa parte aqui, ó, perto dos olhos dele aqui, um pouquinho. Passei. E agora eu vou passar aqui na asa também, ó. Aqui nessa parte da asa eu vou passar esse verde. Aqui, ó. Tá vendo? Passei o verde pro lado de cima e aqui, ó, como se eu estivesse fazendo um desenho aqui, ó, uma curva aqui. Eu vou passar um pouco de azul cobalto. Uma outra cor que eu não coloquei aqui, eu vou colocar um vinho, tá? Vai vinho também. Deixa eu até pegar o vinho ali, que agora eu vou passar pro vinho. Porque aqui é mistura de cores. Agora eu vou passar o vinho pro lado daqui de baixo, ó. Preencher nessa parte de baixo. Meu vinho ainda tá com esse negócio aqui. Passar o vinho aqui pro lado de baixo. Você vê que tem, ó, praticamente assim, verde, né? Aí depois o azul, depois o vinho. E aí eu esfrego, ó. Aí você pode esfregar por cima para essas cores conversarem. Tá vendo? Agora, aqui pro lado de baixo dessas penas, daqui da asa, eu vou passar, ó, aqui do lado de dentro. Passei e agora eu vou como se estivesse varrendo pra fora. Aí eu vou empurrar pra fora. O vinho é uma cor que não gosta muito de se misturar, então ele vai deixar você vendo esse preto que a gente passou anteriormente, ó. Então você não perde o risco, você vê ele ali presente. Encostei no branco, pincel sujo de vinho. Você vai passar aqui na ponta da asa, na ponta das penas aqui, ó, e vai puxar pra dentro. Então ele vai misturar com esse tom de preto que a gente tinha passado e vai misturar com o vinho que tá sujo do pincel e o vinho que está presente na asa que a gente acabou de passar. Então você passa, ó, encosta aqui e aí faz como se estivesse varrendo pra dentro, mas dentro do desenho. Não é pra você passar de qualquer jeito, você passa aqui, ó, dentro da onde você fez o contorno, tá vendo? E aí você já vai formando mais ou menos as penas. Aí eu vou no preto de novo. Vou passar aqui aonde eu passei a referência. E daqui, ó, você vai dar uma puxadinha pra fora, ó. A gente tem a linha de referência aqui. E aí a gente vai com o pincel de ladinho. Aqui é diferente daquela hora que a gente tava com o pincel como se tivesse uma vassourinha varrendo pra fora. Agora o pincel de ladinho. Pincel de ladinho, você vai empurrando pra fora, ó. Você encosta naquela linha de referência que a gente tava usando, que a gente passou o contorno preto. Encosta nela e puxa pra fora, pra cima, né? Só que de lado, pincel de lado.
Mais fino, sem ser o de contorno, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar algumas batidinhas nesse... Nem limpei o pincel, só encostei no preto e dou umas batidinhas em cima dessa cor que eu passei aqui, ó. Que foi o verde pinheiro, o azul cobalto e o vinho. Então, dou umas batidinhas aqui. Umas batidinhas com o preto aqui em cima. Ó. Pincel mais fino, sem ser o de contorno, dou umas batidinhas aqui. Dei umas batidinhas. Vou pegar esse preto e vou dar umas batidinhas aqui na cabeça também, ó. E umas batidinhas. Encostar no branco e vou dar umas batidinhas também. Deixa pouquinho tinta no pincel e aí você vai dar umas batidinhas pro lado daqui, ó. Pro lado de cima aqui da asa. Esse também. Você vê que não é muito, é só uma encostadinha. Dei umas batidinhas. Pro lado de cima. Aqui é branco. E aqui embaixo também é branco. O papo do beija-flor aqui é branquinho. Aí eu aplico o branco aqui. Vou dar uma encostadinha no preto, ó, vou tirar o excesso, essa tinta aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer como se eu quisesse passar por cima com esse tom de branco. Eu só tirei o excesso do pincel, não encostei mais no preto e só tô encostando nesse contorno que eu fiz, ó, como se eu quisesse apagar esse tom de preto que eu passei aqui, ó, esse contorno que a gente fez anteriormente. Essa parte, assim, se você for fazer, é bom você fazer sem parar, porque depois você vai ter que me passar um pouco de preto. Então, essa fase, se você estiver fazendo alguma coisa, então você espera para fazer, ó. E você pode dar uma puxadinha para o meio aqui, ó. Vai com o pincel de lado, como se eu quisesse puxar daqui, ó, para o meio dessa parte branca aqui. Pincel de lado. Vou limpar o pincel e agora eu vou passar o preto. Aqui, ó. Aqui vai ser preto. E o bico também. E na sequência também, porque não pode ficar muito marcado, ó. Passo aqui no bico, ó, o preto. Agora, eu vou passar o pincel de contorno com o branco. Como o preto está molhado, eles vão misturar e vai ficar um tom de cinza. Vai ficar um tom de cinza. Deixa eu passar o branco aqui no meu pincel. Passa uma quantidade de branco no pincel. E a gente vai passar aqui, contornando essa parte, ó. Só que você vai contornar, não assim um contorno muito perfeito. Você vai contornar mais ou menos. E aqui, onde tem essa bolinha branca, a gente vai aplicar o branco mesmo, ó. Você vai aplicar preenchendo aqui essa parte branca. Você vê que em volta do olho eu passei de qualquer jeito, que a gente vai usar aquele pincel que a gente passou o preto para esfumaçar. Aqui pro lado de cima eu vou passar uma linha branca, ó. E venho com o pincel, encosto com delicadeza. Se você nunca usou o pincel de contorno e tem dificuldades, você tem que fingir que não está riscando no vento. Você finge que está riscando no ar, entendeu? Aí você vai conseguir fazer um contorno mais fininho, entendeu? Mais suave. Aquele pincel que eu passei o preto, que é o mais fino, que é o meio dedinho, né? Eu vou passar, ele tá sujo de preto, eu vou dar uma encostadinha aqui, ó, lá de baixo desse contorno, e em volta aqui, ó, do olho dele também,
Só para deixar um tom de cinza, para não ficar branco, para ficar um tom de cinza. Aonde eu vou deixar branco, é somente aqui mesmo, onde tem essa bolinha que simboliza o brilho do olhar do beija-flor. Então, ali não, ali eu vou deixar o branco mesmo. Vou só passar um pouco mais de preto para marcar mais essa bolinha preta, essa bolinha branca aqui, ó. Deixar ela bem certinha. Deixar ela bem certinha, ó. Essa bolinha precisa ficar bem certinha. Aí em volta não precisa tanto, mas essa aqui precisa, para ficar bem bonita. Tá um pouco de azul nessa região aqui. Azul cobalto. Vou passar azul cobalto aqui. E vou passar o azul cobalto aqui perto da nuca dele. Um pouquinho de azul cobalto. E vou descer aqui pro meio um pouco de azul cobalto. Que eu tô seguindo a referência. Tô observando ali e seguindo. Agora, gente, eu vou passar no verde pinheiro. Eu falei que usava o verde pântano, mas eu acho que nem vou usar. Agora eu vou no verde pinheiro. Vou passar aqui, preenchendo praticamente esse espaço aqui que ficou. Ó, aqui eu vou passar aqui embaixo, ó. O negócio aqui é prestar atenção onde tem as cores aqui para você aplicar. Prestar atenção na referência. E agora aqui, ó, nessa parte de baixo também eu vou aplicar o verde. Passei, ó, ficou azul aqui e o verde na outra parte. Vou encostar com esse pincel no vinho, uma encostadinha no vinho. O pincel tá sujo de verde, vou passar o verde aqui perto da barriga dele, aqui na barriga dele, ó. Passar um pouco de verde e um pouco aqui, ó, perto desse azul. E vou puxar aqui, ó. E aí você dá uma esfregadinha. Agora, com aquele pincel que eu tava usando anteriormente, mais fino, eu vou passar umas batidinhas com o preto novamente. Vou fazer umas batidinhas com o preto. E aí você vai bater, ó. Você vai bater com o preto. Eu não sei nem como é que eu explico pra vocês. São umas batidinhas mesmo, pra você dar umas batidinhas com o preto. Ó, dei as batidinhas, agora eu dou uma limpada no meu pincel. E agora aqui, ó, nessa região, eu vou colocar um pouco de amarelo, vou dar umas batidinhas. Aí eu vou dando umas batidinhas com esse amarelo ovo. Vai disfarçando. Vou colocar mais um pouco aqui. E mais um pouco pra cá. Ó, aí você vai observando a sua referência pra você ir batendo. Aqui eu tô vendo que a referência tem mais amarelo nessa região. Então, eu tô observando e tentando fazer mais ou menos parecido com a foto que eu tô vendo aqui. Ó, você vai dando as batidinhas e aí você dá a intenção daquelas peninhas, né? Vou passar no branco agora, com o pincel sujo de amarelo. Vou encostar no branco. Tirar um pouco do excesso para não ficar muito branco. E aí eu vou fazer as batidinhas também. Aí eu vou dar uma encostadinha nas batidinhas pra cá, ó. Aqui perto da nuca dele. Aqui, ó. Nessa região aqui, um pouco. E um pouco nessa parte amarela também. Aí é pouquinho, gente. Não é um monte não, igual a gente fez o preto. E também nem tanto quanto o amarelo. Olha como vai ficando bonito, né, gente? Aqui eu vou colocar um pouquinho.
Com cuidado para não borrar o que o que foi feito. Encosta aqui e vamos fazer aquele contorno que a gente fez. Aí você vai fazer o contorno que a gente fez anteriormente, ó. Você vê que não é um contorno muito marcado, mas centralizar de marcar pro lado daqui da pena. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou marcar pro lado que já foi feito e vou fazer o contorno, não precisa ser cheio de tinta preta, dividindo essas penas aqui da cauda. Agora eu vou tirar o excesso dessa tinta preta do meu pincel. Só tirei o excesso, vou encostar no vinho, igual eu fiz aqui, e vou passar aqui, ó, puxando pra fora. Puxando pra fora. Encosta aqui e varre pra fora. O branco na ponta e puxo pra dentro. Em cima desse preto, na ponta e pra dentro, na ponta e pra dentro. Aqui é a mesma coisa. Encosta. O pincel tava sujo de vinho. Encosta nesse preto para tornar um tom de cinza e puxo pra dentro. E aí você vai fazer esse movimento em todas as peninhas. E agora aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou passar o preto dividindo aqui as penas, sempre pro lado de baixo. Passei pro lado de baixo, ó. Dá encostada aqui, ó, pro lado de baixo. E aí, ó, puxo pra fora, ó. Isso para dar a intenção que essas penas estão atrás. Então, você faz isso para dar essa impressão que essas penas ficaram pro lado de lá, né? E aqui também, para mostrar que essa está acima dessa. Então, põe-se a sombra para isso. Que aí você tem a ilusão de que uma está por cima da outra. Aqui, ó, tem que ser mais escuro. Então, tem que ter uma divisão mais escura do lado de baixo aqui para mostrar que essas penas estão para baixo, para trás. Agora aqui também. E aí você pode dar uma esfumaçada, ó. E aqui pra baixo, ó, puxando para baixo. Olha aí. Você vê como vai ficando bonito? Entre elas, eu percebo que tem uma linhazinha aqui, ó, dividindo essa pena. Então, eu vou com o pincel dar uma encostadinha com esse preto no meio dessas penas do rabo. Eu vejo somente aqui. Tirei o excesso dessa tinta preta do meu pincel e vou passar esfumaçando para não deixar tão marcado esse tom de preto. Tem tipo umas linhas nas penas do rabo. Aí eu passo o preto somente dando uma marcadinha. E elas vão até a ponta. E agora, eu vou dar mais uma clareadinha nessas penas do rabo.
encostar no branco. E aí eu vou observando a foto para dar uma clareadinha só na pontinha aqui, ó. E algumas peninhas aqui eu vejo que tem um pouquinho mais de luz. Aí eu vou tentando copiar ali, porque aí eu vejo a luz, eu aprendo a fazer a luz e a sombra mais corretamente. E aí você vai observando também, já aproveita e treina os olhos para observar os detalhes. Tem mais luz pro lado de cima, aqui pro lado de baixo ficou um pouquinho. Pronto. Aí o beija-flor ficou praticamente concluído. Eu vou pegar o pincel de contorno e vou fazer um risquinho com o branco. Aqui, ó. Aqui nessa parte, que é onde é a patinha. E vou passar o outro para esfumaçar, ó. Pronto. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.